Olá, vocês! O termo divórcio nunca foi tão discutido como vem acontecendo nas últimas décadas. Não só no Brasil, mas em todo o mundo. Na ciência econômica, o casamento é definido como um acordo contratual, com regras determinadas pelo Estado ou por uma instituição religiosa, e tem como objetivo a produção e consumo conjunto. Mas a sua finalidade é definida no artigo 1511 do Código Civil Brasileiro, segundo o qual o casamento estabelece comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges e gera grandes efeitos. Os principais, entendo, é a alteração do estado civil e o regime de bens do casamento, dentre outros. Com o casamento, somam rendas, diminuem despesas e contribuem para atenuar alguns problemas que podem ocorrer, como a perda do emprego de um dos cônjuges, por exemplo. O divórcio segue a mesma ideia do casamento, mas as causas estão relacionadas com as incertezas sobre as particularidades e características de um e de outro parceiro. Mas certo é que quando ele ocorre, há um grande impacto econômico na vida do casal. Segundo estatísticas, a queda no padrão de vida para as mulheres chega a ser de 45%. Entre os homens, essa variação fica em torno de 21%. Se o divórcio acontece depois dos 50 anos, é mais difícil para a mulher recuperar-se financeiramente e as chances são remotas para quem está fora do mercado de trabalho. Mesmo quem está na ativa poderá não dispor de tempo suficiente para fazer uma reserva financeira. Também, segundo as estatísticas, algumas vezes um divórcio pode ser devastador para as finanças, mas o golpe é especialmente duro para as mulheres com idade acima de 50 anos. Muitas, quando se tornam mães, sacrificam suas carreiras para criar os filhos, deixam de trabalhar por um período de tempo ou abrem mão de uma posição mais bem remunerada para dedicar aos filhos. E isso influencia na desigualdade salarial e financeira. O resultado é que dificilmente consegue recuperar a defasagem e ela se torna mais dependente financeiramente do marido. Isso é uma realidade. Quando ocorre o divórcio, há uma ruptura do equilíbrio econômico-financeiro e para corrigir esse eventual desequilíbrio, existe a possibilidade do pagamento de pensão alimentícia ou a fixação de alimentos compensatórios. E o que são? Vejam, os alimentos compensatórios estão presentes na doutrina, mas ainda pouco discutida na jurisprudência brasileira. Eles se destinam a restaurar o equilíbrio econômico-financeiro rompido com a dissolução do casamento, causando a queda no padrão de vida que o casal antes possuía. Essa quebra ocorre quando, por exemplo, os bens e a renda ficam apenas para um dos cônjuges, seja em razão do regime de bens, da profissão mais rentável e de outros aspectos que mencionei. E com isso, o outro cônjuge fica desprovido de ganhos ou meação. É visto principalmente no regime de comunhão parcial de bens, quando todos os bens de um dos cônjuges foram adquiridos anteriormente ao casamento ou recebidos por herança ou doação. Ainda acontece no regime de separação total de bens, ficando um dos cônjuges totalmente sem bens ou rendas quando ocorre a separação. Nesses casos, haverá uma brusca queda do padrão de vida. Os alimentos compensatórios é possível para atenuar esse desequilíbrio econômico, com fundamento no princípio da solidariedade e pode ser pleiteado pelo cônjuge dependente e que não tenha bens ou condições para gerar um nível de renda compatível com a condição social ou status a que se acostumou, que possuía quando casado. No direito de família, existem diversas espécies de alimentos. Os alimentos definitivos são aqueles fixados pelo Poder Judiciário, que não há prazo definido para o seu término. Para deixar de pagar, é necessário ajuizar a ação de exoneração de alimentos. Os alimentos transitórios são aqueles fixados com a data específica para término. É estabelecido um prazo e visa assegurar temporariamente aquele que não pode garantir sua própria subsistência até que seja inserido no mercado de trabalho. Na maioria das vezes, esse tempo é indicado na decisão judicial.
Já os alimentos compensatórios, como o próprio nome diz, permitem resguardar situações em que ocorre um desequilíbrio econômico entre o casal após a ruptura. Sua fixação é uma forma ou instrumento para quando apenas um dos cônjuges fica na administração do patrimônio comum e seja forçado a não prolongar a finalização da partilha. Serve também para corrigir o desequilíbrio existente no momento da separação. Essa pensão compensatória pode ocorrer em uma prestação única por determinados meses ou alguns anos. Pode compreender ainda valores mensais e sem prévio tempo para encerrar. Em razão da natureza indenizatória dos alimentos compensatórios, em caso de inadimplência, o devedor não será sujeito à prisão civil. Sendo assim, caso ocorra o descumprimento do pagamento, deverá ser ajuizada a ação de cumprimento de sentença e penhora de bens. Se o tema foi importante para você, peço que deixe sua curtida, inscreva-se no canal e compartilhe com outras pessoas. Até o próximo tema, até o próximo vídeo.